Estilo é a resposta para tudo. Um jeito peculiar de se fazer uma coisa banal ou uma coisa perigosa. Fazer uma coisa banal com estilo é preferível a fazer uma coisa perigosa sem estilo. Fazer uma coisa perigosa com estilo, isso é o que eu chamo de arte. Touradas podem ser uma arte, boxe pode ser uma arte, amar pode ser uma arte, abrir uma lata de sardinha pode ser uma arte. Não há muitos que têm estilo, e nem todos conseguem manter o estilo. Eu vi cães com mais estilo do que homens, embora os cães não tenham muito estilo. Os gatos têm estilo em abundância. Quando Hemingway estourou os miolos numa parede com uma espingarda, aquilo era estilo. Por um tempo, pessoas te dão estilo. Joana d'Arc tinha estilo. Jesus tinha estilo. Sócrates tinha estilo. César, Garcia Lorca. Eu vi homens na prisão com estilo. Na verdade, eu vi mais homens na prisão com estilo do que fora dela. Estilo é diferença. Um jeito de fazer, um jeito de ser feito. 6 pássaros em silêncio numa poça d'água, ou você saindo do banheiro, nua, sem me ver. Esse é o poema Estilo, do poeta americano Charles Bukowski, e é com ele que nós damos abertura ao episódio de hoje do Papou, Papo de Poeta. Bom dia a todos vocês. Hoje, excepcionalmente, o nosso episódio não será transmitido ao vivo, por uma questão de agendas. A gente fez uma gravação prévia, mas estamos transmitindo para vocês no horário de sempre, para não deixar vocês órfãos do nosso Papo de Poeta. Nossa convidada de hoje é a queridíssima, belíssima e famosíssima Babi Paula, que é modelo, que é estudante de serviço social e que tem um posicionamento muito forte nas bandeiras que ela levanta, né, diante da sociedade. Nosso companheiro Renato não pôde estar presente hoje, mas ele nos enviou suas perguntas e a gente vai trazer a presença dele para junto de nós, né, por meio dessas perguntas que ele fez, Babi. E como ele seria o primeiro a perguntar, antes de te passar a palavra, eu vou logo fazer a pergunta dele. Aí você pode fazer suas saudações para o pessoal e já vai respondendo, certo? E aí a palavra é sua. Certo. Renato perguntou o seguinte: como você chegou na São Paulo Fashion Week e qual o significado profissional para a sua carreira de modelo, né? De certa forma, ele está perguntando mesmo sobre sua história. Então, a palavra é sua, querida. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a você e o Renato por esse espaço. Adoro o papo. E também quero agradecer a todo mundo que está me assistindo. E vamos aí, né, responder a pergunta do nosso querido Renato. Bom, a minha trajetória no mercado da moda, ela se iniciou aqui em Caxias e depois mercado. Aqui não tem polo de moda. Então, quem quer ser modelo deve conhecer o mercado e saber os principais polos de moda, onde está concentrado as grandes agências de modelo, procurar se capacitar, conhecer o mercado e foi isso que eu fiz, né? Depois de começar aqui com um pequeno curso, eu fui para Teresina, depois de Teresina fui para São Paulo, né? A minha trajetória até aqui, né? Desde 4 anos atrás, foi uma trajetória de muita luta, de muita resistência, justamente porque eu não sou uma mulher padrão, uma modelo padrão. Então, a gente tem que lutar 2 vezes mais, 4 vezes mais do que uma menina padrão, uma magrinha, a branquinha. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né? A gente luta mais. Por quê? Principalmente quem é negro, quem é gordo, quem não tem a condição social elevada. Então, todos esses percalços eu tive, né, que passar. E ao chegar em São Paulo,
eu fui procurar realmente as agências que me acolhiam, né, acolhiam o meu perfil, a gente fala perfil no mercado da moda. Encontrei uma e comecei a fazer os meus trabalhos, comecei a investir, comecei também a procurar os estilistas, a mandar o meu material. Eu tenho a minha agência que viabiliza os trabalhos, mas eu também sou muito de correr atrás do que eu quero, dos estilistas, e de mostrar. Faço muito network, por onde eu passo, eu falo, ó, tá aqui meu Instagram, veja os meus trabalhos, eu sou muito assim. E foi isso que me fez levar na maior semana de moda da América Latina, a terceira maior semana de moda do mundo, o network, né? Eu estava em São Paulo nessa mesma época, ano passado, conheci o estilista, entreguei meu material na mão, né? Na mão do estilista, e aí ele foi conhecendo e tudo, e quando eu menos esperei, a resposta chegou até a mim, o convite chegou até a mim, eu fiquei muito feliz. E ter passado na Semana de Moda, né, ter desfilado para algum estilista na Semana de Moda da América Latina, na maior semana de moda, significa para mim romper barreiras, né? Romper barreiras e representar milhares de mulheres e caxienses também, né? Lá, como uma representante do empoderamento, representante dessas caxienses também, porque eu fui a primeira caxiense, né, a estar lá, então eu levava muitas bandeiras por trás de mim, e isso me fortificou tanto. Eu nunca senti a emoção, eu nunca senti, né, a emoção que eu senti estando lá, foi algo surreal. E para mim eu vou levar sempre no coração. Muita gente fala, você chegou no auge da sua carreira de modelo no Brasil. Acredito que sim, né? Mas o maior auge para mim foi ver as meninas, né, que têm o mesmo biotipo que eu, a mesma cor que eu, ficarem emocionadas e de saberem que elas podem sim ocupar espaços socialmente excluídos, que nós somos socialmente excluídos. É isso. Não tô ouvindo. Agora o gato resolveu me. Eu disse que o gato tinha estilo, né, no começo. Ei, rapaz, deixa de ser carente. Eu ia dizer assim, que a sua presença nesse espaço de tanta visibilidade, né, e de importância dentro desse cenário, dentro desse mercado, ela tem, de fato, um símbolo, né, um significado muito grande, ela é muito significativa, né? E você falava no começo da questão de ser uma... Ele tá danado aqui me arranhando. De ser uma modelo fora do padrão, né? Que existe um padrão de beleza que foi estabelecido mais ou menos pelos anos 80 ali, da mulher magra, alta, branca e tal. Ou estabelecido, ou eles transpuseram esse padrão para a moda, né? Sim. De maneira que até os corpos tiveram que se adaptar às roupas, porque Sim. as roupas já eram cortadas para esse tipo de corpo, e aí, né, eu lembro até quando eu era pequeno, a gente ia para uma costureira fazer roupas para os nossos corpos. Hoje em dia a gente vai para a academia mudar o corpo para caber nas roupas. Para caber nas roupas. Mas assim, quando você falava dessa coisa do padrão, eu fiquei pensando no seguinte, que o mercado da moda atualmente, ele já existem segmentos dentro desse mercado que olham para essas outras para esses outros perfis, né, de ser humano. O mercado de cosméticos, se começa a fazer produtos para a pele negra, por exemplo, para o cabelo negro, que você não existia antes. Existia uma cor chamada cor de pele. Meu Deus, que diálogo é uma cor de pele? Que é a cor da pele de quem, né? Mas começa a haver esses segmentos que se preocupam com a diferença ou mais com a diversidade. Então, assim, quando você vai se inserir nesse mercado, já é buscando essas, não sei se são marcas ou estilistas Isso. ou agências que já se voltam para essa demanda. Isso. Se você puder observar no São Paulo Fashion Week, nos últimos São Paulo Fashion Week que aconteceu, nas últimas edições,
existe uma grande demanda, né, de pessoas, verdade, é um grande público, né, de modelos fora do padrão, pessoas cadeirantes, pessoas gordas, pessoas negras, motoboys que foram vistos e o estilista gostou e hoje está um grande modelo. Então, as pessoas, né, socialmente excluídas aí pela nossa sociedade, pelo que rege, hoje elas estão vistas, elas estão ocupando espaços que não eram, né, espaços. Um motoboy modelo, um cadeirante modelo, tinha diversos corpos, diversas pessoas diferentes no desfile no estilista, né, na Meninos Rei. Era uma quantidade de pessoas, um universo de pessoas diferentes. Claro, tinha modelos magros, mas tinha modelos gordos. Então, o mercado ele está exigindo isso. Ele está exigindo que coloquem representatividade. Mas não é porque as pessoas estão... Os estilistas, as grandes marcas, não é porque elas querem levar a representatividade. Algumas sim, né? No caso dos meus estilistas, sim, mas outras é realmente para lucrar e para dizer que estão levando a representatividade, né? Que está apresentando o mundo diverso, as pessoas diversas, mas por trás tem muita coisa envolvida. Nem sempre é Sim. verdadeiro o que se mostra ali, mas graças a Deus, sim, já está tendo uma abertura, né? Mas mesmo fora do padrão, né? Quem é modelo deve seguir um padrão que é estabelecido, é uma política, né? São normas que são estabelecidas por toda a agência, por todos os estilistas. É importante que a gente esteja atento. De qualquer maneira, a gente está inserido nesse mercado de opressão. Sim, sim. A segunda pergunta que o Renato tinha nos enviado aqui tá relacionada a isso, né? Ele fala sobre paridade racial na São Paulo Fashion Week. Eu acho que a gente pode estender para todos os eventos, até para todo o mercado, né? Ele pergunta se seria o começo de uma mudança no comportamento do mundo da moda. Está bem relacionado com o que nós viemos falando, né? Com Mas, assim, certeza. seria isso indicativo de uma mudança? De uma nova era, de uma nova era. Os estilistas, né, que eu desfilei, os modelos só eram modelos negros. Não tinha um modelo branco, era só negros. Agora, para a gente poder observar o quanto que as coisas estão mudando. Antes a gente só via, né, a São Paulo Fashion Week toda embranquecida, né, toda padronizada. E hoje a gente pode ver a diversidade, né, de raça, de classe. Isso é muito, muito positivo. Isso é sinal Sem de que dúvida. podemos sim transformar a sociedade. E que as Uhum. nossas lutas não estão sendo em vão, né? Nossas militâncias não estão sendo em vão. Porque quanto mais a gente grita, mais a gente se posiciona, mais o mercado está atento de incluir essas pessoas nesses espaços. Isso Sim, é política. era o que eu ia falar. Assim, te parece que é o sentido desse movimento? Talvez ele seja duplo, mas assim, ele reflete o movimento, ele seria efeito das lutas que são feitas fora da passarela, ou você pensa que talvez o fato de haver dentro desse mundo essa militância, esses posicionamentos produzem reflexos e efeitos fora dele, assim. Como Eu você vê? acredito, eu acredito que tudo é resultado de um processo fora das passarelas. Porque a partir do momento que eu posiciono e digo não às opressões, né, eu passo a querer contestar. E é isso que está acontecendo no mercado da moda. Né? Poucos estilistas estão colocando só modelos brancos, só modelos padronizados. Por quê? Porque depois eles são cobrados. Eles são cobrados e eles sentem a pressão disso.
Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente estiver mesmo nas ruas se articulando, mais a gente tem teve muitos protestos políticos, principalmente na marca que eu desfilei, né? Tinha lá, fora Bolsonaro, coisa mais linda do mundo, fora Bolsonaro. E muita gente que é adepto da moda conservadora, né? Disse, meu Deus, mas misturar política com moda. E aí veio a nossa resposta, né? Veio a nossa resposta. A moda é cultura. A moda é arte, não dá, é como a gente se expressa no mundo, né? Nós temos um governo ridículo que nos cala, que nos exclui. Então, todo mundo que está ali já foi totalmente excluído por aquele governo, já foi ferido de alguma forma. Então, a moda está aí sim para a gente protestar. E Sim, foi lindo aquele protesto. um exemplo que a gente que é extremamente significativo é o da Zuzu Angel, né, que era estilista e que fez da moda da passarela um espaço De de, resistência. de resistência e de De denúncia, né? resistência. Perdeu o Sim. filho assassinado pelo regime, né, e fez da arte dela, da costura, né, e uma forma de expressar de denunciar, e fez da passarela o Sim. espaço onde essa denúncia podia ter visibilidade, né? A E aí moda, era para uma mim, a questão moda que é eu ia te um ato perguntar. político. Para mim, a moda é um ato político, é um ato poético. E eu fiquei muito feliz, né, de ter desfilado para Meninos Rei, que é uma marca que sempre se posiciona. Eu tinha muito medo, né, de um dia eu ter que fazer um trabalho para uma marca que não se posiciona, né, que não Uhum. exerce o seu direito. Para mim, quem não se posiciona já tem um lado, né? Já tem um lado muito bem Claramente. favorável. Então eu fiquei muito feliz que eu pude também me expressar, e foi assim um momento único, único. Sim, sim. Então, assim, e essa. Você é estudante de serviço social, a gente vê claramente Isso. que a sua decisão ela tem tem a ver com uma visão de mundo que você já exprime continuamente, né? De Uhum. atuar sobre o mundo de maneira que possa transformá-lo, né? E o serviço social é uma maneira excelente de intervir diretamente De sobre a vida das intervir. pessoas, inclusive por meio de políticas públicas, né? Sim, Não se trata de de caridade. filantropia, de caridade, é Não, política nada, pública, né? políticas públicas. E, a, Eu e como, acredito. sim. E Eu aí, então fala acredito pra no gente dessa direito, coisa aí, né? as duas profissões, como é que você pensa seu futuro? Pois é. Eu me formo agora em dezembro, né? Passou muito rápido, me formo em dezembro. Inclusive, o meu tema de TCC é cotas raciais, né? Acesso e permanência de jovens negros nas universidades, o papel do serviço social para atuar, né, junto das cotas, junto das universidades. E aí quando eu escolhi o serviço social, eu escolhi realmente pela grade, porque eu gosto muito de política, eu gosto muito de história, eu gosto muito de sociologia, eu amo estar à frente dos movimentos sociais, mas também eu escolhi para ser a minha segunda profissão de suporte, porque nós vivemos num país em que a arte é muito desvalorizada, né? Por mais que eu ame o meu trabalho, né, como modelo, por mais que eu me qualifique, tudo que eu faço pode não parecer o suficiente, né, no meu país. Por quê? Porque nós somos desvalorizados. Então eu fico com o pé atrás, eu sou muito pé no chão, né? Então eu também escolhi o serviço social para ser o meu suporte. Se não der certo, a gente vem para cá. Mas aí eu quebrei a cara porque eu amo, né, estudar o que eu estudo. Eu amo estudar o lado social e casa muito bem com a moda. Depois que eu percebi que a moda também é um ato político, que a gente também pode mudar, né,
pode mudar cabeças, pode mudar pessoas, né, personalidades, né, eu pude, depois que eu percebi, eu pude casar muito bem essas profissões. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, para mim sempre é uma incógnita, eu não sei se eu vou atuar como assistente social, eu não sei se daqui a um ano eu vou estar em outro país. Para mim, tudo é muito incerto. Eu só entrego nas mãos de Deus, dos meus orixás, e vou seguindo, vou estudando como sempre. Eu nunca paro de estudar. Não desvalorizo nenhuma das minhas profissões. Sempre estudo bastante. E é isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Realmente, Você eu até não tocou sei. no assunto aí uma coisa que eu ia perguntar, né? Porque uma vez que você se posiciona dentro do seu mercado, dentro da sua profissão, né? Já do que é um centro, né? Todas as profissões têm seus centros, né? E às vezes a gente está em margens ou em periferias, né? Nós, por exemplo, que somos escritores, a gente está em Caxias, ou seja, a gente está em lugar nenhum, a gente está em nowhere. O centro da literatura é Rio de Janeiro, onde estão as Rio de grandes Janeiro. editoras, é onde estão os grandes Sim. críticos, é onde você vai conseguir resenhas nos jornais, etc. Uhum. Mas você já se posiciona num centro. E aí a pergunta que eu ia fazer, e você já arranhou ela aí, é sobre essa coisa do domicílio, né? Você vai continuar morando em Caxias, se tem planos, Uhum. né, para outros lugares, para onde que os seus horizontes apontam, né? Assim, Isaac, eu sou muito pé no chão, né? Se um dia eu for embora, né, e eu espero que isso aconteça, né? Trabalho e estudo para que isso aconteça. Eu vou, mas vou quando tudo tiver muito certo, tudo tiver muito encaminhado. Eu gosto muito de me sentir confortável, né? Eu assim não jogo e vou de uma de qualquer maneira, para passar fome, para, sabe, para sair da minha zona de conforto. Não, eu gosto que tudo esteja bem alinhado, né, de forma correta. Então, se eu for, vai ser de forma toda alinhada, né? E se eu continuar aqui, não sei, também não sei. Então, o futuro a Deus pertence. E vamos estudar muito. Eu sempre, independente do que aconteça, eu sempre estudo bastante. Eu sempre me sinto muito preparada para tudo que vier Uhum. a acontecer, tudo que possa vir a acontecer. Eu, eu faço uma leitura agora eu vou fazer um cruzamento das suas duas Ações. profissões e atuações, né? Porque assim, eu faço uma leitura do nosso momento atual, sobretudo dos discursos, dos tipos de luta que nós estamos fazendo atualmente, né? E de onde vem a força, vamos dizer assim, a força numérica do, do, dos movimentos progressistas, né? E, em grande medida, hoje, a gente que tem um posicionamento progressista, à esquerda, numericamente, eles vêm de movimentos que são que levantam bandeiras afirmativas. Movimento negro é uma grande força, movimentos LGBTQIA+. Uhum. E cada vez mais parece que aquelas outras pautas, que são as pautas econômicas, elas não estão sendo aquelas que cooptam a subjetividade das pessoas. Um exemplo disso. Semana passada, os funcionários da Eletrobras, que foi privatizada, se esgoelaram, fizeram de tudo, tentando formar atos no país e não conseguiram fazer nada. Não conseguiram reunir quórum, reunir pessoas para um ato contra a privatização, né? Mas aí teve a marcha pela legalização da maconha e foi uma coisa estrondosa, né? Realmente atraiu as pessoas para aquele evento e a gente sim acredita que a maconha deva ser legalizada, Uhum. mas por que as pessoas se sentem, né, interpeladas para ir pra, para a legalização da maconha, mas quando se trata da privatização da energia, parece que não é com elas, né?
Outras, e isso se reflete em outras coisas, assim, a previdência, o direito trabalhista. Não há mobilização, não houve mobilização, houve muito pouco, as pessoas ficaram meio que apáticas deixando acontecer, né? Enquanto se mobilizam por outras coisas, quando são pautas afirmativas, de raça, né, de cor, especialmente, né, de identidade de De gênero e tal. gênero. E aí, assim, tu tens essa... É uma leitura que eu faço, eu não sei até que ponto ela tá equivocada ou não, mas é uma crítica que eu faço. Parece que nosso lado de... a nossa trincheira de esquerda, parece que a gente abraça as bandeiras, as pautas afirmativas, que são necessárias, que são legítimas, que são importantes, que a gente deve abraçar, mas as pautas econômicas, cada vez mais, elas parecem perder o poder de atrair, de cooptar as pessoas e de as pessoas, né, perceberem a importância dela, como se a gente estivesse ligando muito para aquilo que me afeta como indivíduo e não liga para aquilo que me afeta como classe social, por exemplo, ou como sociedade mesmo, né, que acaba me atingindo como indivíduo também, porque se eu não ligo para a pauta econômica, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter casa, eu não vou ter combustível no meu... Vou começar não tendo combustível, vou terminar não tendo nem o carro, nem a moto, nem a casa. A exclusão, o abismo vai crescendo, o abismo econômico. E aí a pergunta era que eu te faço é essa, uma vez que você está nos dois lados, como uma assistente social, uma estudante de serviço social, que percebe claramente a questão da desigualdade, a questão estrutural da sociedade, e está nesse outro campo também, onde os discursos e as pautas afirmativas são muito importantes. Pois é, eu acho que essa nossa, né, nova geração, ela está muito preocupada, acho que não seja preocupada só com a questão de gênero, só com a questão de classe. Eu acredito que ela esteja preocupada com esses três fatores, né, com esses três marcadores sociais: raça, gênero e classe, né? Porque para mim são insaciáveis, não tem como separar, né? Para mim, uma mulher é diferente. O que uma mulher branca, pobre, sofre, do que uma mulher negra, né? E pobre sofre. São coisas diferentes. Eu acredito que seja questão de ondas também, né? Hoje a gente pode ver esses movimentos, né, de identidade, a questão de se reafirmar no mundo como se é e tudo, que também, como você disse, é muito importante, mas daqui a um ano pode também, né, ser que tenha a volta da gente se voltar mais para o lado econômico. Mas eu não concordo, não concordo com isso. Eu acho que nós devemos lutar, né, de acordo com os marcadores sociais. Não devemos separar, nós devemos voltar os nossos olhos tanto para a classe, quanto para a raça, como para gênero, porque é o que nos forma, né? Como sujeito, como cidadão, como indivíduo. Eu acredito que essas ondas também, elas devam passar. Até porque eu acho assim, o discurso a pauta afirmativa, ela não é simplesmente uma pauta de afirmação da identidade, né? Ela é uma de lutar contra a desigualdade, Sim, mas ela pode concessão de ser facilmente direitos. transformada num discurso de afirmação da identidade, né? E nesse caso ela é muito facilmente cooptada pelo neoliberalismo, por exemplo. Né? Uhum. Eu acho que o caso como é o nome do homem, rapaz? Do Camargo lá, da Fundação Palmares. Sim, sim. Sérgio Camargo, eu acho. Sérgio, Eu uhum. acho que o caso dele é muito emblemático nesse sentido, né? Porque diz assim, olha, negros e brancos são iguais. Aí ele vai nessa história de que são iguais e de que, portanto, qualquer reclamação Não é é, válida. não é válida, que seria mimimi, que os negros estão querendo ter vantagens, né? Que todos têm que
as mesmas regras vão ter que valer para todo mundo, independentemente de qual a origem da pessoa, né? Como se todos partissem de um De um ponto de mesmo igualdade, princípio. o que não Sim. acontece. Né? Então, assim, aquele A discurso dele discussão é da um discurso democracia afirmativo. racial. Aquele discurso dele é um discurso afirmativo, só que é um discurso afirmativo que reforça a desigualdade. A desigualdade. Né? Mas eu acho que existe um risco da afirmação ser cooptada também por um projeto neoliberal, por exemplo, Neoliberal. facilmente. Com certeza, com certeza. Se a gente não Muito... afirmar que o que interessa de verdade, assim, a base de tudo, interessa de verdade não, o que é a base de todos os interesses é de diminuir a desigualdade social, a desigualdade econômica, é que a fronteira, é que o abismo entre os ricos e os pobres, se não deixa de existir, mas que ele diminua, que ele não, Diminua. que ele seja, né, que as desigualdades sejam Sim. reduzidas. Acho que, por exemplo, o caso do que acontece nos Estados Unidos eles são liberais. Joe Biden agora, né, Uhum. tem uma Kamala Harris, eu acho o sobrenome dela, é uma vice-presidente negra e tudo. Então tem a afirmação da identidade. Mas do ponto de vista da política, eles continuam sendo o mesmo imperialismo, Sim. né, a mesma exploração do mundo, os mesmos movimentos golpistas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Então, se a gente não afirma a coisa central, né, que é a desigualdade Desigualdade. econômica, a gente corre o risco é o que eu penso, né, de cair nas teias do próprio liberalismo ou neoliberalismo, né, que é uma radicalização do liberalismo. Sim, esses discursos de somos todos iguais, estamos no mesmo barco, são discursos muito perigosos, né? O discurso da democracia racial é um discurso muito perigoso, né? E ele acaba excluindo e acaba minimizando também a deixa eu me fugiu a palavra, mas, por exemplo, políticas públicas que venham para diminuir essa desigualdade social entre brancos e negros, como é o caso das cotas raciais, que eu falei Sim. que eu irei falar no meu TCC, né? Que as pessoas são contra as cotas raciais, né? Por quê? Porque nós temos um país em que fala que nós estamos numa democracia racial, né? E se há uma democracia racial, não tem porquê, né, ter políticas públicas para negro, para indígena, ou políticas de cotas para negro, para indígenas. Então, são discursos muito perigosos e acabam excluindo essas políticas públicas, né? E toda a sua importância, né? Porque as cotas são muito importantes. É um meio de transformação social. Ela pode sim ser remodulada, ter que ser revista. Tem, existem vários pontos que precisam, né? Existem várias Sim, políticas que sim, precisam ser revisadas, mas não dá perfeitamente. para querer minimizar a importância dessas cotas na vida das pessoas, né? E negar a história do país. Principalmente de pessoas negras, e negar, né, a história do nosso país, porque o negro sempre foi colocado à margem da sociedade, em postos de trabalhos mais precarizados, sem condição de transformação social, né? A gente normaliza pessoas, sempre pessoas brancas em postos de trabalhos maiores, né, como juízes, maiores não, mas mais importantes socialmente, como juízes, doutores, né, e a gente não tem um questionamento, né, por que não tem pessoas negras, não tem um juiz negro, porque aqui nessa sala, né, do curso de Direito só tem pessoas brancas, né, é necessário que a gente faça esse questionamento, tudo isso vem de uma raiz escravocrata, então a política de cotas é muito importante para que também haja essa inclusão, né? É verdade, verdade. Nós precisamos amadurecer muito como país, cara, como sociedade, como ser humano. E a gente passou por um período curto de pequenos avanços e agora a gente teve
uns retrocessos gigantescos, né? Em si, Sim. Que é muito entristecedor, né? Mas assim como a sua presença na São Paulo Fashion Week e tudo que vocês fizeram e representaram ali, eu acho também que é um momento para esperanças, né? É um momento de esperança. Só o fato, né, de estar ali, não só eu, mas outras meninas também, que tinham o mesmo perfil de estar ali, de um modelo cadeirante de estar ali, de um rapaz com vitiligo estar ali, abre um leque de possibilidade para a gente pensar num futuro melhor, né? Num futuro próspero, num futuro com Lula também. Foi muito visto na São Paulo Fashion Week. O Lula foi aplaudido, né? De que forma? Ele foi levado às passarelas, o totem, o 13, né? A bandeira com 13. Então, isso acaba gerando uma felicidade na gente, uma esperança de que tudo vai ficar bem, né? Ficou preto aí. Voltou. De que esses tempos sombrios, né, que a gente está vivendo, né, que a gente viveu há 2 anos atrás, sem nenhuma... Ai, meu Deus, cadê o Isaac? Meu Deus, cadê esse menino? Meu Deus, meu Deus do Estou céu, cadê aqui. tu? Era isso que eu estava falando. Então, abriu totalmente um leque de esperança no nosso coração, nas nossas vidas. Sim. Então, a gente tem sempre um momento que a gente guarda para ler os comentários, para poder conversar com o pessoal. Hoje a gente não vai poder fazer isso, né? Que está gravado. Infelizmente, Então, eu vou fazer aqui um merchan do, do Instituto Carvalho Júnior. Tu tá me ouvindo? Sim. Do Instituto Carvalho Júnior, que está promovendo o concurso de literatura. Ai, bacana. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Tem prêmio de R$ 1.500 para o primeiro colocado, prêmio de 1.000 para o segundo, de 500 para o terceiro. Vão ser os 10 primeiros vão receber uma menção honrosa e vai ter 40 selecionados para fazer parte de uma antologia. Isso aí é muito bom, sobretudo para poetas estreantes, para quem ainda não publicou, enfim, quem não for participar da comissão julgadora, eu acho que é um bom momento. Eu não vou poder participar do concurso, porque eu sou membro do Instituto Carvalho Júnior e vou estar na comissão julgadora, né? Também por ser membro, eu não poderia participar. Mas está aqui o convite para quem quiser participar, inclusive, eu não sei como é que anda aí a sua história com a poesia, mas se estiver produzindo, coloca o teu poema lá, escreve. Eu acho que esse movimento do Instituto Carvalho Júnior é muito importante. O Carvalho Júnior dava Maravilhoso. muita atenção aos novos Com poetas. certeza. Hoje a Aos gente, jovens justamente, hoje a faz gente muita encontrou falta. a Jaqueline Nunes, né, que é uma menina que trabalhou conosco no Cartografias Invisíveis, em 2015. Ela não escrevia, depois ela começou a escrever. O Carvalho Júnior foi um dos incentivadores dela. Ela acabou de ser selecionada para uma antologia nacional e ela foi lá deixar um livro para a Academia de Letras e também para o Instituto Carvalho Júnior, que a Poxa, que Joseneide bacana.
Então, assim, o concurso literário, eu acho que também é uma dessas nossas expressões de esperança, né? Com Porque certeza. é uma coisa que acontece sempre é quando a gente perde na política, a gente acaba ganhando nas outras arenas. O caso da ditadura militar mostra muito isso, né? Eles tomaram o poder, tomaram o Estado, fizeram e aconteceram, mas no mesmo momento houve uma efervescência cultural no Brasil imensa, houve a resistência na cultura, né? Desde o jornalismo e o jornalismo independente, né? Sim, Os grandalhões que apoiaram o golpe na democracia de hoje são os mesmos que apoiaram os naquela época também. mesmos. Mas Aham, sempre houve um jornalismo independente e canalhas. corajoso sendo feito, né? Mas na poesia, mais na música, né? E inclusive na moda, como a gente Na citou aqui moda. a Zuzu Angel. Então, nesse momento também a gente faz um pouco isso. A gente perdeu o controle do Estado, estamos resistindo lá dentro do Estado a duras penas e perdendo muitas batalhas, como perdemos a da privatização da Eletrobras, Da Eletrobras. e muitas outras. Mas, em compensação, a cultura tem se mostrado resistente, né? A estética, a arte, o conhecimento, a ciência tem se mostrado muito resistente. Então, tá aí o É que concurso eu Carvalho sempre Júnior. é que eu sempre falo, né? A arte, a cultura, ela salva muitas vidas, né? Porque se não fosse, né, a arte, se não fosse a cultura durante a pandemia, muitas pessoas hoje estariam mortas. Não nem pelo vírus, né? Mas também porque não tinha um acesso, né, a outras coisas que fizessem bem, né? E a arte ela faz bem, ouvir uma música, né? Ver um documentário, ver um filme, né? Para mim a arte me salvou muito, né? Durante a pandemia, mesmo sem sair de casa, eu treinava bastante, ficava fazendo foto, ficava me expressando, treinando passarela, ia e vinha e aquilo fez muito bem para minha cabeça. Continuo dizendo, a arte, ela salva e a gente deve sim sempre respeitá-la, manter vivo, respeitar os artistas, né, que lutam tanto para ser respeitados, né, para ter direitos nesse país e cada vez mais parece que o desrespeito com a gente está cada vez mais forte, né? Quem é Sim. artista sabe do que eu estou falando, né? A E, gente tem que sempre que se sobressair, sempre que arrumar outras maneiras para ser respeitado, para viver, para resistir, sempre. Não é de agora. eu ia dizer para tu fazer as suas considerações finais, mas tu já fez, né? Porque já fez aí um belo discurso de encerramento dessa fala, né? Que na verdade Eu, eu acredito que em grande parte é o que tu tem significado, sim, como olha, você tem significado sua vida, né? Como posicionamento, como resistência e como luta, né? eu sempre que eu falo para as minhas alunas, né, que eu dou aula de passarela e expressão corporal, e estou entrando agora num projeto social também para incentivar, para mostrar para as meninas o que é moda, como é que é entrar no mercado da moda, como é que ter dar aula de passarela para elas. E isso me faz muito bem, né? Porque com certeza elas se sentem representadas, né, por mim. Eu ser a primeira caxiense a estar, né, na São Paulo Fashion Week foi maravilhoso, porque vai abrir muitas portas para essas meninas também, né? O que eu puder fazer, o que eu puder auxiliar, eu vou auxiliar, porque eu já fui uma delas, né, com um olhar assim de fome, né, de querer desbravar o mundo, de querer saber, de querer estar, de conhecer vários estilistas, várias gente importante no mundo, no mercado da moda. E eu quero que todas que têm o mesmo sonho que eu possam vivenciar e ter um misto de emoções que eu senti.
é uma coisa que, com certeza, né, se eu não tiver outra oportunidade de ir novamente ao São Paulo Fashion Week, dificilmente eu sentirei na vida. O maior sonho da minha vida sendo realizado. E eu vou lutar até o fim para que outras meninas também tenham a mesma oportunidade que eu. Maravilha, Babi. Então, eu te agradeço imensamente a participação aqui nesse nosso encontro de hoje. Passou o Agradeço tempo tão rápido, foi uma Pois conversa tão é. maravilhosa. Eu que agradeço, viu? E agradecer ao pessoal que nos assiste, agradecer ao governo do estado, né, Lei de Incentivo à Cultura, aí, Grupo Mateus. E é isso, abraço para o Renato, Beijo, muito Renato. Beijo, sucesso. beijo, Isaac. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Então, vinheta.